Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje o tema do nosso programa é mesa posta na formação da identidade. Qual a relação? E a minha convidada especialista no tema é a Bispa Cláudia. Bem-vinda! Olá você que está em casa. É um prazer estar aqui falando de uma das coisas que eu mais amo na vida. Que bom, muito bom ter você aqui, até porque eu sei que você vive o dia a dia da mesa posta. Já começa explicando para quem está nos assistindo como que surgiu esse movimento de mesa posta. Então, na minha vida, foi quando eu vim de Tubarão, sou de Tubarão, né? Vim para cá, para Florianópolis, e a minha sogra, ela é muito caprichosa. Ela fazia mesas maravilhosas e quando você senta diante de uma mesa com 3 talheres para um lado, 3 para o outro, 3 copos, você olha assim, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E eu comecei a estudar a respeito disso. Então, a primeira coisa na minha vida foi a necessidade. Porém, eu comecei a amar esse tema, a adquirir coisas para mesa posta, peças. Só que um dia eu entendi que vai além de copos, taças, pratos, guardanapos, suplás, vai além de tudo isso. Eu vi que existia algo espiritual à mesa, estar à mesa com a família. O movimento em si, dentro das igrejas, começou com a Dev Titus. A Dev, nos Estados Unidos, ela acabou inclusive de falecer. Foi uma grande perda. Mas deixou um legado. Um legado imenso, maravilhoso, porque muitas mulheres seguiram o exemplo dela. E quando nós começamos a estudar a respeito da mesa, nós começamos a compreender que a mesa, ela não é simplesmente uma mesa, mas ela tem o pão da presença, que é Jesus. Quando Deus deu toda a fórmula para fazer o tabernáculo, Ele pediu que colocassem uma mesa. E nessa mesa, não existia mesa alta, só existiam mesas baixinhas. E nessa mesa Ele deu a altura das pernas, colocar o tampo, e nessa mesa era para colocar o pão da presença, no tabernáculo que eles levavam de um lado para o outro no deserto. E esse pão da presença, mais tarde, o povo andava pelo deserto e o que vinha todos os dias? Vinha o pão dos céus, caía pãozinho para eles todo dia, que era o maná. E na expressão do maná, o maná viria todos os dias, e não dava para pegar assim um monte e guardar para outro dia. Era daquele dia. Então o que eles fizeram? Eles começaram a pegar todos os dias o maná. E assim é Jesus. Ele se autodenominou o pão da vida, o pão vindo dos céus. Então esse maná é todos os dias. Não dá para a gente, hoje eu li um monte a Bíblia, eu vou ficar a semana inteira sem me alimentar. Não dá. Nós temos que nos alimentar sempre da palavra de Deus, porque Ele é o pão vindo dos céus. Então, quem está à nossa mesa, junto conosco, agregando a família, é o próprio Cristo, o pão da vida. Perfeito. E é muito importante a gente entender que, por mais que esteja hoje em alta a questão da mesa posta, a questão dos utensílios, a gente vê que tem um monte de páginas, né, ensinando. O principal não é isso, não é a quantidade de talheres, não é necessariamente a forma. Quando a gente fala na formação da identidade, quanto que é precioso isso numa família, até mesmo uma pessoa que mora só, ela tirar aquele tempo, sentar na mesa, porque ela vai reforçando esse senso de identidade, que ela é preciosa,
que ela merece um banquete. E pode ser a coisa mais simples do mundo, um prato de sopa. É verdade. Mas quando você senta, você vai gerando aquilo ali. E não é de uma hora para outra, né? Tem gente que pensa, ah, não, eu tenho que ter não sei quantos aparelhos, não sei quantos jogos de talheres, de copos. Não, começa aos poucos com o que você tem. E assim, o básico, o branco. Compre o branco, a porcelana branca, porque combina com todas as coisas, ou transparente, que também combina com todas as coisas. Mas o sentido da mesa posta, Sigrid, ele é agregador, ele é de trazer a família, é de conversa, é de gerar dentro da pessoa memórias afetivas, Sim. Memórias que ficarão para sempre. Eu vejo pelos meus filhos, quando a gente, pelo menos uma vez na semana, chamo todos, vamos, hoje vocês vão sentar. Ai, mãe, precisa sentar aqui. Precisa, porque nós vamos conversar, porque agora é o momento da família, é o momento da troca de experiências, do diálogo, é o momento de eu saber como vocês estão. Então, a mesa posta, ela tem essa característica de agregar pessoas e trazer a elas memórias que vão ficar para sempre. Exato. E outra coisa assim que eu acho muito importante nos próprios livros da Dev Titus, ela fala sobre isso, que tem diversas pesquisas, dados estatísticos comprovados. Harvard tem vários estudos que mostram e comprovam isso, que famílias que tinham esse hábito desde pequenas, das crianças terem esse hábito de se reunirem para comerem na mesa, tirarem aquele tempo, porque no mundo que a gente vive, frenético, a gente não tem tempo para nada, essa é a verdade. Então, quando você prioriza isso, e assim, nos meus outros processos, eu sempre falo isso, é uma das coisas assim, que antes mesmo de incorporar a questão da mesa posta, eu sempre tive, você tem que parar e ter atenção plena no que você faz. Então, não coma em pé. Às vezes a gente tem, né, aquela coisa de que está correndo. Não coma com o celular na mesa. Não, isso é um crime. Não faça isso. Sente. Dê atenção, né? Exato. Porque o celular é uma coisa muito interessante, porque quando a pessoa está ali no celular, ela está olhando e você está falando, ela não está olhando você nos olhos, ela não está dando atenção, não come muito mais, não aprecia aquele prato que está sendo colocado à mesa para ela. Exatamente. E isso tudo tem dados estatísticos, é isso que eu acho assim mais fantástico. Não, e esses dados também comprovam que filhos que sentam à mesa têm menos tendência à criminalidade, às drogas, a todas essas características que ninguém quer para a sua família. Exatamente. Uma coisa assim tão interessante dentro desse estudo, pegando de novo a Dev Titus, que ela foi a que começou, né? É verdade. Ela criou um conteúdo e deixou isso registrado, é que quando ela teve esse despertar para esse movimento, ela se atentou que havia um índice na época, um índice de separações e divórcios maior de pessoas que frequentavam a igreja em relação àquelas que não frequentavam. E ela ficou muito aflita com aquilo. Ela disse, o que está acontecendo? O que está passando e a gente não está percebendo? E ela fez uma analogia com aquele ônibus espacial, né, Columbia, e ali o que ocorreu, aquilo ali foi uma microfissura que fez todo o estrago. E que são brechinhas que a gente não enxerga de onde está saindo, onde está escorrendo o nosso amor, a nossa alegria, a nossa paz dentro de casa. Paciência, né? Sim, e a mesa posta para o casal estar ali conversando é tapar essa brecha para que essa nave espacial da nossa vida, da nossa família, não venha sucumbir, né? E olhar, é pegar aquele momento como terapia mesmo. Eu vejo como terapia, de você parar, porque você não tem como fazer muito com pressa, fazer de qualquer maneira, você vai quebrar tudo, vai deixar cair no chão, vai se aborrecer ainda, né? Porque não é para ser assim. E é um processo, não é algo que também, já vai começar a fazer aquele. Não, como eu falei, é aos poucos com o que a pessoa tem, é parando, é observando, é pensando no que ela vai preparar, é ter amor no que vai fazer. Verdade. Porque uma das coisas assim que eu também voltei a cultivar esse prazer que já tinha perdido durante um bom tempo, foi cozinhar.
Eu cozinhava muito quando a minha filha era pequena, tinha um prazer muito grande de fazer a comida dela. Isso era uma coisa que eu não delegava, era eu que fazia. E depois aquela coisa de trabalho, estudo e correria, deixei de lado. Tipo assim, não, eu não... mas a maioria é assim, né? Sim, mas com o tempo de uns 2 anos para cá, eu resgatei esse prazer. E isso é algo que não tem preço. E algo muito interessante foi na pandemia. Porque como as pessoas começaram a ficar em casa, elas começaram a se atentar mais a esses detalhes que antes passava batido, muitas vezes comendo fora, o filho também. Agora todos estavam em família. E em família foi necessário resgatar a beleza de estar à mesa. E Sigrid, há uns 5 anos, eu criei um Instagram só para falar sobre mesa posta. O nome é Mesa Posta Cláudia Pereira. Inclusive aparece na dê uma olhadinha aí. E é muito legal porque eu dou dicas, eu falo a respeito de etiqueta, eu falo a respeito da importância espiritual da mesa, biblicamente. Então, são conteúdos muito ricos que eu tenho certeza que vão edificar muito a sua vida. Com certeza. E assim, é um caminho, é um processo, É um processo. A mesa posta é um processo. Exatamente. Porque no início vai ter gente torcendo o nariz, achando que a pessoa voltou à década de 50, né? Nossa... Mas a partir do momento que ela começa a se enxergar de uma maneira especial, e aí é que entra essa questão da construção da identidade, porque a nossa identidade, ela é real. Sim. Muitas vezes a gente vai perdendo isso porque a gente se desconecta. E assim, o que é que eu vejo... Do que é o essencial. O que é que eu vejo na identidade? Quando você convida alguém para ir na sua casa, o que é que você faz? Para cozinhar leva tempo. Para fazer uma mesa leva tempo, é dedicação, é o seu tempo. A coisa mais rica que nós temos na vida é o nosso tempo. O tempo não volta atrás. O tempo é vida. Aquilo que acabou de acontecer não volta mais. É daqui para frente. O que eu vou fazer com o meu tempo? O meu tempo é me dedicar à minha família, aos meus amigos e às pessoas que eu convido para irem na minha casa. Então, quando você está recebendo, é um ato de amor. Com certeza. É um ato de dedicação, de passar aquele tempo trazendo assim algo do seu coração para aquelas pessoas. E usufruindo, né, esse tempo presente, porque realmente a gente tem uma tendência que se a gente não cuida, a gente fica muito no futuro. É verdade, que vivendo sempre daquilo, pode acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. Eu preciso me programar para tal coisa. Não, e para hoje? E nisso os filhos estão crescendo, e nisso as relações estão ficando cada vez mais líquidas, né, se esvaindo, e a gente perde mesmo o nosso senso de identidade. É verdade. A gente fica tanto, às vezes, nessa coisa, né, de correr atrás do vento, e quanto que perde o essencial. E aquele momento é um momento de centrar, de agradecer. Como é que eu vi dentro da minha casa? Muitas vezes eu fazia coisas lindas para as pessoas que vinham de fora. E tinha uma louça bonita na minha cozinha, tudo. E um dia a minha filha começou a fazer uma dieta lá e começava a bater foto dos pratos. Daí um dia ela me chamou: mãe, tô com tanto prato, olha aqui, esse aqui tá lá todo lascado. Eu, meu Deus do céu, pra minha família, eu tô dando um prato lascado. E Deus me falou: dê o seu melhor para a sua família. E naquele dia eu já peguei melhor louça, já botei na cozinha, vamos lá. Por quê? Para quem vai ficar aquelas louças? De repente, tua filha, teu filho... E o melhor realmente está em casa, né? Então, e de repente, filho e filha não vão nem querer saber daquilo, já vão dar lá no museu, já vão vender todas aquelas peças que você adquiriu com tanto amor, mas não usou. É, verdade. Então, o hoje é o dia de usarmos o nosso melhor. Com certeza. Então, assim, chegou o marido, faz aquela mesa especial, ele vai chegar assim e vai dizer: ué, o que está acontecendo? Mas é porque ele vai se sentir especial. Diga para ele: você é especial. Chegou sua esposa,
coloca na mesa também, porque não é só a mulher que bota a mesa posta, o homem também. Então, ajudem-se, né? E você sozinho também vai comendo, vai pegar. Primeiro, nem tem que ter prato lascado, né? Já começa daí. Já começa daí. Tirar isso. Tirei tudo. Já começa daí. Então, faça esse melhor. Eu vejo assim, e a mesa posta, ela tem esse princípio, né? Independente de quem esteja conosco, a gente tem o pão da presença. Sim, isso é uma das pão coisas da que... presença. E isso é tão forte, né? À medida que você vai fazendo e que você vai tendo essa consciência, isso é algo tão forte que só realmente experimentando para saber o que eu estou falando. Sim. Para não ficar muito abstrato, né? Que parece que é uma viagem que a gente está falando. Comer desse pão espiritual é uma experiência individual. Não adianta eu falar para você que tem o pão da presença na mesa, na sua mesa, se você não convidar Jesus. A Bíblia diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e olha a dica, cearei com ele, ele comigo. Então ele quer cear com você, ele quer estar na sua mesa, ele quer estar presente em todos os momentos da sua vida. Então abra o seu coração, ele está batendo. Abra a sua casa, abra a sua vida e deixe o pão da presença de Jesus Cristo ser o principal na sua mesa. Perfeito. E olhar para essas pequenas coisas. Tudo começa a partir de casa. Eu vejo assim, às vezes tem muitas pessoas, por exemplo, em processos de imagem, pessoal. A pessoa, ela tá com um excesso de peso e ela, não, no dia que eu emagrecer, aí eu vou me cuidar. No dia que acontecer, em relação à casa. Ah, não, no dia que acontecer. E assim, esse dia não chega nunca. Não, nós temos a capacidade. O melhor com o que você tem. Exatamente. Nós temos a capacidade de criar essa realidade e não é uma realidade que a gente está pegando do além, não, é uma realidade que ela tem um princípio, como eu falei. Não é à toa que a cada dia mais cresce esse movimento. Sim. Se fosse um movimento vazio, já teria se findado. Sim, né? Tipo assim, isso é moda, já deu. Mas a gente vê que quem faz, quem entra, quem se propõe, ver o retorno que isso tem, os frutos que isso traz. E como eu falo, individualmente, não espera, se a pessoa está sozinha em casa, ah, não, eu vou esperar no dia que eu tiver alguém, ou no dia que eu tiver filho, no dia que eu tiver uma família. Vou usar aquela louça no dia que eu tiver alguém especial. Não, você é especial. Exato, compra uma florzinha, coloca lá, né? Isso daí tem um poder tão grande, é uma coisa simples, mas que faz uma diferença em termos de identidade, de alto valor, autoimagem, que só a pessoa ela fazendo para poder experimentar. Sim, com certeza. Como é que você espera que alguém te dê algo especial se você não tem essa percepção de alto valor? E que o valor que você se dá tem que ser algo maior do que você. Por isso que a gente coloca Deus na parada. Exatamente. Porque se a gente for olhar para as nossas características, às vezes por uma realidade bem difícil que nós estamos passando, nós acabamos não... nos deprimindo. Com certeza. A depressão toma conta. A tristeza, a angústia, desânimo, né? Eu vejo, vamos trazer uma história bíblica, os discípulos quando foram para Emaús, eles no caminho estavam super desanimados, porque o mestre, aquele que eles achavam que ia ser o rei davídico deles, que ia libertá-los de Roma, havia morrido. Só que Jesus não era nada disso que estava na mente deles. E de repente aparece um estranho e começa a conversar com eles a respeito das Escrituras. E o coração vai ardendo, porque a palavra arde dentro da gente. E ele fez menção de ir embora, chegaram em Emaús, e eles disseram, mestre, fica aqui conosco, né? Fica com a gente, a tua companhia é tão boa, arde o meu coração, quero que você fique aqui. E no momento em que ele ficou, eles, ao invés de Jesus ser o hóspede, ele passou a ser hospedeiro. E o que é que ele faz? Ele pega o pão, dá graças e o dá àqueles 2 discípulos. E naquele momento
as escamas dos olhos deles caíram e eles enxergaram que era Jesus. Então, a nossa identidade, ela vem muito do momento em que as escamas caem, porque eu tenho que enxergar quem é Jesus na minha vida, quem eu sou filha do Rei, filha de Deus. É a identidade real. A identidade real. Então, Exato. Tudo muda. Real de realeza, não é só de real no sentido literal. De realidade. É de realeza. De e realmente realeza. a gente só consegue experimentar isso num nível mais profundo. Sim. Quando a gente se abre para isso, Sim. As escamas vão cair e o nosso coração vai arder. E eles ainda disseram assim, acaso o nosso coração não ardia enquanto ele descrevia as Escrituras? Então, dessa maneira, você se abrindo, seu coração vai arder também. Você vai entender que no partir do pão, que na generosidade de fazer uma mesa posta para a sua família, para os seus familiares, tudo pode mudar na sua vida e na sua história. É verdade. E é interessante agora, me veio à mente. Recentemente passamos por Purim, né? Pelo Sim. período de Purim. E a história de Purim também, que é uma guerra de destinos, de decretos, também é estabelecido no banquete, na mesa. Olha só que interessante. E assim, nós vemos que quando você remonta a história, você vê que nos tempos dos príncipes, dos reis, da monarquia, tudo começou a etiqueta, com Luís XIV também, que ele começou a etiquetar, colocar literalmente uma etiqueta nas pessoas para mostrar a nobreza, qual o lugar ele tinha na nobreza. Então, o rei ficava acima dos plebeus ou dos nobres e ao seu redor ficavam todas as outras pessoas etiquetadas. Então, você olhava, você sabia qual o grau de nobreza que ela tinha. E tudo isso a gente vai aprendendo com a etiqueta que não é o grau de nobreza da terra, não, mas é o grau de nobreza dos céus. Nós somos nobres, nós recebemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Exatamente, quando a gente se permite trabalhar e olhar isso, eu sempre gosto de falar, independente do processo, do treinamento que eu esteja fazendo, as pessoas elas terem essa mente aberta, de se deixar experimentar, mesmo que não entenda. Eu não entendo isso no direito, mas eu vou pagar para ver que custa, né? Vou experimentar, vai que realmente seja isso, vai que essas estatísticas de Harvard realmente tem um fundamento, né? Sim. Então vou pagar para ver, vamos ver aqui o que isso daí faz. E só realmente você se propondo a fazer esse caminhar, esse movimento. O nome do livro, A Experiência da Mesa. Então é uma experiência, é algo pessoal. Você tem que experimentar para ver o poder que tem na sua vida. Exatamente. E assim, eu tiro por mim. Eu sempre gostei de fazer, assim, o café da manhã e coisa e tal, o almoço, mais no final de semana. Mas antes eu não tinha o hábito de eu estando sozinha em casa durante a semana colocar para mim. Sim. Era aquela coisa mais rápida mesmo. Eu geralmente almoçava na sacada, que eu gosto, principalmente no inverno, outono, tem aquele solzinho. Só que hoje não. Já tem um outro princípio, porque na sacada é uma outra postura, que é aquela mesa alta, então já na sala é outra postura. Sim. E é um momento que eu posso realmente me concentrar. Mesa alta, geralmente a gente tem mais pressa, né? Porque não é tão confortável você ficar ali. Então são coisas simples que fazem uma diferença enorme. Enorme, absurdamente enorme. O fato de você parar ali e pensar no que você vai ingerir. Sim. Tem muita gente, né, que é aquela oração meio que repetitiva, Senhor, abençoe esse alimento, que ele me faça bem. Só que às vezes ela nem se dá conta do que ela está ingerindo. Não faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém? E assim, não faça mal. E às vezes tem um monte de tranqueira ali, né? Que faz mal. Super. E que você ainda quer que repreenda as calorias. Isso, e que faça bem. Então, assim, tudo começa a partir daí, eu vejo, né? Quando você... É uma mudança de consciência, né? É mentalidade. É uma renovação da nossa mente. Então, a gente acaba entendendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que a gente tem que tratar bem o nosso corpo, que comer bem, comer saudável, obviamente que você pode curtir o final de semana, comer outras coisas, mas no dia a dia saber
que o teu corpo, ele vai refletir aquilo que você come, né? Então é muito importante. E uma das coisas, olha só, isso é tão interessante, um dos programas que eu tenho é um programa que é Além do Espelho, voltado para o emagrecimento. Esse Além do Espelho, um dos princípios é a pessoa parar, e também antes da mesa posta, tá? Mas ela parar e ela comer com pau. Aí, assim, como a gente está tão acelerado, eu sugiro ligar, assim, um cronômetro. Deixar o cronômetro ali, porque as pessoas, às vezes, elas não se dão conta da velocidade. Comeu tão rápido, né? Aí, aquela coisa que ela tem uma ansiedade muito grande e uma necessidade de... É como se não satisfaz aquela comida. Mas isso daí é quimicamente comprovado. Que quando você come muito acelerado, você não dá tempo do teu organismo mandar as mensagens, as substâncias necessárias para trazer a saciedade. Então... Quer emagrecer? Um dos princípios é esse. Você, olha a dica, olha a dica. Come com pausa, realmente, sentindo o alimento, sem pressa. E às vezes a pessoa, uma coisa tão simples, né? Eu não estou nem falando da questão espiritual, mas uma coisa vai levando a outra. Sim, é verdade. E a gente tem às vezes isso ao nosso dispor, mas está tanto nessa correria frenética de dar conta de tudo e que acaba não dando conta do principal. Porque só fica atrás do urgente, o importante deixa de lado. E a vida vai passando, né? Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para começar. Exato. E a gente vê o quanto é necessário. É necessário parar, é necessário meditar, é necessário saber a importância das coisas. O tempo passa tão rápido, gente. Sim. A vida passa tão rápida. Então vamos fazer de cada momento um momento lindo, especial. Saber que a tua família é especial, saber que os teus amigos são especiais, que você é especial. Exatamente. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Deixa uma dica para quem está começando em relação, além de ir lá no seu Instagram e dar uma olhada nas dicas. Isso aí, vai lá no Instagram. Isso. Além disso, por onde começar? Olha, primeiro entender que a mesa posta é algo maravilhoso e que pode transformar a tua casa e a tua família. Em segundo lugar, começar a comprar coisinhas. Eu digo que as minhas alunas, elas começam a ficar loucas, as loucas da louça, porque a gente começa a perceber. Tem gente que não percebia a louça num departamento de uma loja e tal, e agora já está percebendo. Então, comprar o básico. Compre o básico. Se você já tem o básico, já compre umas pecinhas que vá dar um valor maior agregado, né, à sua mesa, mas entender que a mesa não são só copos, taças, não são talheres lindos, mas é a união da família, a união dos amigos. Então comece a praticar. E o dia que você já estiver praticando, dê o seu testemunho e quero ouvir, porque eu sei o quanto faz a diferença. É verdade. E é também... finalizando, deixar uma proposta realmente para a gente vive em tempos muito individualistas, né? Que as pessoas elas se protegem demais, tudo é online, mas é uma oportunidade da gente ir contra o movimento desse mundo, né? Desse tempo, da gente refletir por que muitas coisas mudaram e hoje muitos valores se perderam. É verdade. Então é o momento da gente ir nessa contramão e sim, pagar para ver, experimentar. A gente só consegue construir essa identidade realmente real, firmada, com propósito, quando a gente para e tem tempo de refletir a respeito de todas essas mudanças e no que a gente pode fazer dentro do nosso entorno. É verdade, a gente pode mudar primeiro nós mesmos e depois a mudança vai se refletir na nossa casa e na nossa família, tudo com Deus no coração. Amém. Obrigada, Bispa, novamente. Para mim é um prazer estar aqui, é uma honra e divulgar esse Jesus, essa mesa posta que muda a vida das pessoas, é um prazer realmente. Que bom. E hoje nós ficamos por aqui, semana que vem nós vamos continuar falando sobre a identidade, só que no aspecto de imagem. Um beijo, até semana que vem.